Queridos colegas de trabalho, professores de toda a rede, eu sou o professor Gustavo Rossetti, eu falo do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mojimirim. E eu gostaria, nesse ATPC, de estar replicando com vocês alguns conceitos importantes que nos foram passados em nosso último encontro formativo com essa temática. Nós consideramos lá o aprofundamento curricular da UC2 e nós vimos um pouco mais a respeito dos eixos estruturantes e do mapa conceitual. E eu vou estar passando então para vocês, neste ATPC, um resumo disso. Os eixos estruturantes e itinerários formativos. Estou considerando aqui a portaria 1432, alguns recortes dela, né? De 28 de dezembro de 2018. Aqui ele mostra para nós o seguinte: tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros. Esses eixos estruturantes, pessoal, eles são a base dos aprofundamentos curriculares. Em cima desses eixos aqui, como se fosse o nosso alicerce, é que todo o ensino médio, na verdade, foi construído com habilidades específicas voltadas aos itinerários formativos. E tem uma diferença aqui, tá? Eu destaquei que visam integrar e integralizar. Integrar, fazer parte do todo. Não necessariamente o todo está completo. Mas quando eu uso a palavra integralizar, aí sim, aí eu torno completo esses diferentes arranjos, né, de itinerários formativos. Objetivos. Então, é aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento ou formação técnica e profissional. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. Promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Aqui não é apenas mais trabalhado por uma única disciplina, uma disciplina isolada, esses valores, mas esses eixos estruturantes, eles promovem isso, né? Eles promovem a incorporação de valores universais ao longo ali de todos os aprofundamentos curriculares. Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, sair só daquele mundinho que ele vive, né? Só daquela vida que talvez lhe foi apresentada, que ele possa conhecer outras realidades. E a partir daí, olha, tomar decisões, agir nas mais diversas situações, seja na escola, no trabalho, seja na vida. Nós vamos falar aqui que entra no projeto de vida desse estudante. Os eixos estruturantes, eles são 4. Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. O objetivo desses 4 eixos estruturantes, que são a estrutura do ensino médio, dos aprofundamentos curriculares, é o desenvolvimento pleno e integral dos estudantes.
Para nós, no mapa, ele aparece codificado, tá? E aqui, olha, em alguns símbolos. Então, uma lupa para investigação científica, uma lâmpada, né, para processos criativos, um aviãozinho para empreendedorismo e esses 3 pontinhos como mediação e intervenção sociocultural. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Primeiro, o eixo investigação científica, a lupinha, né? Como pode ver na imagem, é um garoto se debruçando sobre os livros, né? Tá aqui o livro maior do que ele, sentado sobre os livros, pesquisando, talvez ali até tarde da noite, fazendo isso, ó, a luz acesa, né? Então, esse eixo ele tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio de realizações de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a temáticas de seu interesse. Então, são habilidades relativas ao pensar e ao fazer científico. Aqui na imagem está retratado acima dos livros. Hoje nós temos muito a internet e, por exemplo, abordando esse eixo estruturante de investigação científica, lá no Corpo e Saúde e Linguagens, na página 85, ele traz ali no quadro Saiba Mais, a sugestão ali de como está usando o Google Acadêmico para encontrar artigos científicos, como encontrar as minhas palavras-chave, uma segunda referência, e estratégias de busca. Então, ensinando ali o aluno como que ele pode estar fazendo pesquisa e como que ele pode estar lidando hoje com tantas fake news, né, com tantas notícias falsas que aparecem. Então, está aí esse primeiro eixo, a investigação científica, né? O segundo eixo, processos criativos. Esse eixo aqui, ele tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar, tá? Eu até coloquei a imagem aqui, né? Como se fosse aquela lâmpada, que aparece na cabeça do desenho animado, né? Então, surgindo uma ideia, né? Ou ele próprio idealiza, ou ele idealiza e realiza, ou ele idealiza, o outro colega, talvez, ali da equipe, idealiza uma ideia e realizam junto esses projetos criativos, associados a uma ou mais áreas de formação de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a áreas de seu interesse. Então, são habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo. Na página 29 do meu papel no desenvolvimento sustentável, ali até sugere ao professor, lá na semana 12, apresentar um vídeo, o que cada um pode fazer para produzir menos lixo. E aí, olha, vem uma sugestão, os estudantes podem iniciar o planejamento de propostas de soluções aplicáveis, seja na casa dele ou seja na escola. Então vai estar trabalhando aqui a ideia de reciclagem, de compostagem, de reutilização de água. Tá? Então, aqui dentro dos processos criativos. Mediação e intervenção sociocultural. Este eixo ele tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a temas de seu interesse, para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Eu até coloquei aqui na imagem, tá, um tema aqui voltado à diversidade, né? Tá, essa roda aqui de alunos, e então essa é a temática, né? Então são temáticas voltadas à sociedade, ao meio ambiente, né? São habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural. Como exemplo, lá no Quem Divide Multiplica, ali num componente, na página 64, no componente ali ministrado prioritariamente pelo professor de geografia,
os alunos, eles propõem ali, né, um sensoriamento remoto, né? Então eles fazem análise da sua comunidade, utilizando imagens de satélites, enfim, até fala que, olha, cartografia social, espacializando os riscos socioambientais. Então, talvez comparando ali se a imagem de satélite, se determinada mata foi desmatada ou não, tá? Então, ali o aluno, ele olhar a sociedade e o meio ambiente. E o eixo empreendedorismo, aqui, este eixo empreendedorismo, ele tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida. Então, são habilidades que relacionadas ao autoconhecimento, ao empreendedorismo, e não necessariamente aplicado só a um negócio, né? Um negócio, talvez ali ele juntando ali com processos criativos, né? Tem a ideia de uma startup, tá? Mas não necessariamente voltada só a uma empresa, mas voltado ao seu próprio projeto de vida. O meu papel no desenvolvimento sustentável, lá na página 77, ali no componente ministrado prioritariamente pelo professor de matemática, ele, lá na atividade 5, olha que interessante essa atividade, ele traz os 4 eixos estruturantes numa só atividade. O que eu quero destacar aqui é o eixo estruturante e empreendedorismo, né, que é o aviãozinho. Então, olha só, na introdução dessa atividade, ela fala assim, olha, sugerimos a utilização do recurso de comunicação denominado Elevator Pitch, tá? Então, pitch, uma apresentação. Então, ali fala de um vídeo de 3 a 5 minutos com o intuito de vender uma ideia, apresentar um produto ou um serviço de forma mais clara e sucinta. Então, uma forma ali dele estar se comunicando, dele estar conseguindo passar ideias para outros, né? Seja ali de apresentando um produto ou um serviço. Eu vou falar também agora um pouquinho de mapa conceitual, tá? De uma das metodologias ativas. O mapa conceitual, o que é um mapa conceitual? O mapa conceitual é uma metodologia ativa. É representado por uma ferramenta gráfica que organiza o pensamento. Então é isso, uma ferramenta gráfica que organiza o pensamento. Isso segundo a definição de Novak, tá? Que foi aí quem teve a ideia do mapa conceitual baseado ali na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, tá? Então, Novak que desenvolveu essa metodologia ativa, né? Essa ferramenta gráfica para organizar o pensamento. Essa ferramenta gráfica, ou nessa metodologia ativa, é possível desenvolver autonomia e comprometimento com o processo de autoaprendizagem. Então, uma vez que você consegue fazer todo o esquema mental, isso colabora para você sistematizar o próprio pensamento, não apenas para você, mas para outra pessoa. Então, vou aqui, olha, a um exemplo de um mapa conceitual, já aplicando a aprendizagem, né, com a temática da aprendizagem significativa, dos mapas conceituais e a relação dele com os mapas. Então, eu tenho aqui, olha, aprendizagem significativa. Lá o primeiro balão, lá em cima, tá? Então, o mapa conceitual ele é composto dessas caixas, né? Aqui são retângulos com o canto arredondado. E eu tenho setas, e entre essas setas eu tenho aqui verbos de ligação, tá? Então,
justamente, são poucas coisas escritas, né? Se a gente colocar muita coisa escrita, já perde o sentido. E também se eu fizer um mapa conceitual muito grande para o aluno, talvez ele olhe, opa, é muito emaranhado de ideias, né? Fica muita coisa. Então, trazendo aí em média de 15 a 25 elementos, vamos falar assim, estaria o ideal para o mapa conceitual. Então, olha, falando da aprendizagem significativa, olha lá, vou puxar daqui, olha, temos o mapa conceitual criado por quem? Por Novak. Então, eu posso puxar que Novak, ele, a partir da aprendizagem significativa, que nós temos o mapa conceitual. Tá? Eu posso fazer esse caminho também. E eu também posso mudar a direção das setas. Tá? Então, por exemplo, vamos partir aqui, olha, da unidade curricular. A unidade curricular tem uma abordagem, tá? Ela tem abordagem com interações sociais, Tá aqui. Então, as unidades curriculares, elas trazem, qual a ideia que eu entendo? Que as unidades curriculares, elas têm essa abordagem com interações sociais. Então, ali, por isso que coloca-se os alunos em roda de conversa, por isso que faz-se uso das metodologias ativas. Então, olha, deu para entender essa ideia, esse caminho aqui, como se fosse, deu para entender uma ideia apenas com o esquema. E é isso mesmo, tá, gente? Que é, para nós, o mapa conceitual. Posso partir aqui também, olha, aprendizagem significativa, ela valoriza o quê? De acordo com o David Ausubel, valoriza lá os conhecimentos prévios dos alunos. E ela interage com o novo conhecimento, tá? Que é aprofundado onde? Lá nas unidades curriculares. Então, esse caminho que eu venho fazendo, tá? Sistematizando as minhas ideias, é mais fácil para o nosso cérebro processar imagens visuais mais rápido do que a gente processa um texto. Tá? Então, está aqui a ideia de um mapa conceitual em cima da aprendizagem significativa. A ideia é construir um mapa conceitual com os alunos. Vou dar exemplo aqui, olha, de uma aula, tá? De um mapa conceitual construído aqui para uma aula abordando ali a temática, né, do sistema solar, uma aula de física. Então lá, o sistema solar, ele inclui o quê? Ele inclui o Sol, ele inclui os planetas e ele inclui outros corpos celestes. Opa, os outros corpos celestes, o que são? São as luas, o Plutão, já não é considerado mais um planeta, né? E eu tenho um cinturão de asteroides. E aí, olha, dos planetas eu também divido em dois grupos. Eu posso dividir em planetas interiores e exteriores e colocar o nome desses 4 planetas. Tá? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte como interiores, e nos exteriores Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E, como eu falei, olha, pouca coisa escrita. Também posso fazer relação como aqui, olha, de planetas para o Sol. Os planetas orbitam o Sol. Posso também fazer a ligação que os planetas possuem luas. Tá? Então, olha, o sistema solar, outro caminho, inclui outros corpos celestes, como Plutão, que não é considerado mais um planeta. Na verdade, essa setinha, ela ia estar aqui em cima, né? Enfim, ou não é, pode, aqui também está correto, não é considerado planeta exterior, porque ele vem por último. Bom, a ideia é essa, tá? É construir isso juntamente com os alunos, ou em determinadas atividades que vai aparecer ali no mapa, tá pedindo para os alunos construir um mapa conceitual desse, tá? Que ele vai estar
sistematizando a sua ideia a partir de um conceito principal, tá? Coloca ali, olha, as setas e os verbos de ligação entre eles. Eu quero também aqui comentar que apenas uma diferença, tá? Que o mapa conceitual ele não é um mapa mental. Também o mapa mental é uma boa estratégia, tá? Assim como o mapa conceitual, mas o mapa mental ele é mais simples. Ele parte ali de uma palavra central, como aqui, por exemplo, arroz, e ele vem sem verbos de ligação, talvez sem entender direito o que quer dizer de um para o outro, né? Então faltou alguma coisa escrita, talvez, tá? Então é lógico que a gente cria isso mentalmente. Eu tenho arroz, olha lá, tem uma setinha ligando para o alho, ou para refogar, para temperos, para o cozimento. Aí o cozimento, o que eu tenho que me ligar ao tempo, tá? Então assim, também é uma estratégia boa de aprendizagem, tá? Mas se a gente comparar com o mapa conceitual ele já é mais completo, tá? Vamos falar assim. Como criar um mapa conceitual? Como fazer isso? O próprio PowerPoint dá para utilizar e criar, e temos outros aplicativos. Lucidchart, por exemplo, eu vou deixar aqui um vídeo como complemento, tá? Recomendo esse vídeo aqui como complemento, que ele explica certinho isso, e inclusive aquele mapa conceitual do sistema solar, ele que faz aqui nesse vídeo, tá? E ele ensina como construir dentro dessa ferramenta, tá? E os mapas conceituais e os Cmap Tools, outra ferramenta que a gente pode estar utilizando aí para criar esses mapas conceituais. Trazendo para a nossa realidade, seja o aluno ali fazendo, mesmo de forma analógica, numa folha de sulfite, esse mapa conceitual, tá? Ele fazendo numa folha de sulfite, ele fazendo numa cartolina, num trabalho em grupo, pode ter certeza que a aprendizagem vai ser mais significativa para ele, que ele vai estar conseguindo assimilar e guardar esses conteúdos de maneira mais significativa. Ele vai conseguir ter essa aprendizagem melhor, tendo em vista que a nossa mente processa essas imagens mais rápido do que ele processa um texto. Tá? Pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero de alguma forma que esse vídeo possa ter ajudado um pouco mais quem está aí do outro lado. Tá legal?